O fechamento semanal acabou de acontecer e essa semana promete muita volatilidade. E na análise de fechamento semanal de hoje, eu vou mapear as possibilidades para essa semana que está só começando, levando em consideração o cenário técnico e o cenário macroeconômico. Além disso, vamos falar do cenário geopolítico, afinal, está para acontecer nessa terça-feira as eleições americanas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever e deixar aquele like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que você seja notificado dos meus próximos conteúdos. Então vamos direto ao assunto, pois aqui é sem enrolação. Olha só, gráfico semanal Bitcoin fechou a semana com uma alta de 1,5%. Galera, olha esse candle semanal, que estranho, não é mesmo? O preço chegou desde a abertura da semana a fazer uma valorização de 8,5% aproximadamente e depois devolveu toda essa valorização após ter atingido didaticamente uma das regiões com grande interesse de liquidações e também depois de ter gerado um baita otimismo na maioria dos influenciadores de cripto que afirmaram que o Bitcoin estava revertendo essa tendência de baixa. Tá aí a importância da gente aguardar sempre confirmações de rompimento. Observe que o preço, na verdade, apenas superou essa LTB e não houve um fechamento semanal confirmando essa movimentação aí. Mas calma lá, ainda existe a esperança da gente ver essa afirmação, dessa confirmação acontecendo durante essa semana que está só começando, tá? Então hoje nós vamos limpar o gráfico e começar uma análise do zero aqui exclusiva para vocês. A gente pode já logo de cara deixar aqui sinalizá-lo aquela LTB que o preço, né, estava ameaçando romper, ela pode ficar tanto nesse sentido como nesse outro sentido aqui. Eu gosto sempre de considerar as regiões num viés, num contexto que se tenha mais toques possíveis. Então, eu vou considerar dentro desse formato aqui. Mas antes de a gente aprofundar no cenário técnico, vamos falar sobre o cenário macroeconômico, galera, porque, veja só, durante essa semana nós temos aí uma agenda macroeconômica muito importante. Primeiro, segunda-feira uma agenda mais tranquila, sem nada de muito impacto para as criptomoedas. O negócio começa a ficar quente mesmo na terça-feira, porque na terça-feira, logo às 7 da manhã, começam as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar isso de perto. E se você quiser ir sendo atualizado sobre isso ao longo do dia, considere entrar para o meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto, pois lá eu vou mandando mensagens ao longo do dia atualizando vocês, seja no cenário técnico quanto no cenário macroeconômico, com gravações de tela, mensagens de texto e outros formatos, tá? Então, terça-feira, galera, sem dúvida é o dia de ficar de olho nas informações a respeito da eleição americana. Quarta-feira, nada muito relevante, então não vejo muito impacto para as criptomoedas. Daí sim, na quinta-feira, galera, nós vamos ter a coletiva de imprensa e a taxa de alvos de fundos do Fed, ou seja, a decisão de política monetária. Olha, essa semana promete ser muito intensa, então fiquem ligados na quinta-feira, às 15 horas até às 16, quando começa a coletiva de imprensa. Na verdade, a coletiva de imprensa ele começa às 16h30. Tudo isso pode trazer muita volatilidade. Também estarei descomplicando essas informações lá no meu grupo do Telegram. E para fechar a semana, temos a divulgação da expectativa da inflação da Universidade de Michigan, que serve aí como uma prévia da inflação, que ainda vai ser divulgado referente ao mês de outubro, agora no mês de novembro. Então, galera, vamos lá, né? Novembro não está para brincadeira. Temos aí logo na primeira semana as eleições presidenciais, depois decisão de política monetária e expectativa de inflação. Vamos ver o que a gente pode esperar. Vou trazendo a minha visão para vocês ao longo da semana, tá? Então, agora voltando ao cenário técnico. Primeiro, vamos olhar aqui para as regiões com maior interesse de liquidações. Ó, estou no gráfico de 3 dias aqui, galera. O que chama a minha atenção é que aquele volume abaixo do preço, que estava servindo para a gente como um imã, né, negativo, a maior parte dele sumiu aqui, porque esses interesses são em abertos, né? São ordens que estão lá realmente para acontecer. Então agora a gente tem, ó, interesse de liquidações entre 70.200 a 70.400 dólares e um nível nos 68 mil dólares, tá?
Então vamos marcar esses pontos aqui, ó. Primeiro, 68 mil dólares é um ponto aqui que o preço pode vir buscar logo nesse início de semana, porque é o imã mais próximo, né, do preço atual. E aí depois nós vimos que tem o imã nos 70.200 dólares até 70.400, ó. Vou colocar aqui mais ou menos nessa região, tá? Então, depois eu vou colocar o que isso me sugere. Eu só queria mapear isso aqui o quanto antes para a gente aprofundar no cenário técnico. Galera, é o seguinte, depois dessa formação de candle aqui, se o Bitcoin vier a perder ao longo da semana, olha só, a mínima da semana passada, a gente pode considerar a mínima da semana passada, esse ponto aqui que eu vou destacar como suporte. Galera, a gente pode ver uma busca rápida do Bitcoin na sua média de 9 semanas. Não seria nenhum cenário caótico, tá? O preço buscar a região da média de 9 semanas, que está na faixa dos 66.100 dólares, tá? Se ele buscar esse ponto, é um ponto importantíssimo. Já descendo para o gráfico diário, durante a semana passada, né, durante essa semana que está fechando agora, eu mencionei, né, que a gente tinha um ponto importante, que é a média de 21 períodos, que o Bitcoin veio testar, protegeu. Mas se ele vier a perder, é também essa confirmação dele estar perdendo a mínima da semana passada e que também vai destravar esse movimento até 66 mil dólares. Galera, não seria nada catastrófico se o Bitcoin buscar 66 mil dólares. Além disso, a gente sabe que o preço do Bitcoin está distante, ó, dessa linha branca aqui, que eu vou destacar no gráfico, região dos 64 mil dólares aproximadamente. Esse ponto, ele é a média de 100 dias. Geralmente o preço ele se distancia da média de 100 dias e depois retorna a essa média. Então, não descartaria a possibilidade do Bitcoin buscar 64 mil dólares, que é essa média de 100 dias. Então, 66 e 64 mil dólares, galera, são os melhores níveis para você comprar Bitcoin ao longo dessa semana. Tá, Bruno? Você está falando no cenário de baixa, mas e o cenário de alta? Sobre isso que eu vou falar a partir de agora, tá? Bom, o Bitcoin tem um ponto importantíssimo aqui dentro desse contexto de baixa, veja só, dentro de uma movimentação de baixa, nós temos essa região aqui, ó, que eu julgo ser crucial do Bitcoin superar. E eu vou destacar essa região aqui no gráfico, ó, com uma linha vermelha, que é o nível dos 71.100 dólares. E, pessoal, é o seguinte, enquanto o Bitcoin não romper 71.130 dólares, é de maior probabilidade que ele continue corrigindo até os 66, lembrando que essa correção pode se estender até os 64 mil dólares, tá? Então, assim, a gente tem um viés mais didático para a gente, que a continuação do movimento de alta para a renovação da máxima só acontece com uma confirmação de rompimento dos 71.130 dólares. Só que antes disso, nós temos essa região aqui, ó, que eu vou destacar com uma linha laranja para vocês, tá? Essa região da linha laranja é os 69.400 dólares. E caso o preço consiga romper esse nível, essa confirmação para a gente que o Bitcoin vai vir aqui nesse 70, buscar essa zona de liquidez que eu mencionei no início da análise para vocês. Então, a gente tem um viés mais didático ainda, que é, enquanto o Bitcoin não romper essa linha laranja, 69.450 dólares, é esperado que ele continue corrigindo até essa região de liquidez e até os 67.400 dólares. Se ele perdeu 67.400 dólares, é a nossa confirmação de que o preço pode fazer uma correção mais acentuada. Ou, por outro lado, se o preço romper essa resistência, é de maior probabilidade durante a semana o Bitcoin vir aqui nos 70.270, o que poderia levar um impulso de alta mais forte até 71.130 e que, se fosse superado, partiu nova máxima histórica. Então, assim, nós temos tudo mapeado, todas as possibilidades. Mas, Bruno, qual é a sua opinião? A minha opinião é que o preço vai vir aqui nesse nível, vai romper essa resistência, vai iniciar a semana em alta, buscando essa região de liquidez nos 70.270 dólares, para posteriormente fazer uma movimentação parecida com essa. Depois vir aqui embaixo e aí só depois fazer esse rompimento
para renovar a sua máxima. Então vamos mapeando de perto se isso vai acontecer ou não. Não esqueçam de deixar aquele like se você gostou desse vídeo e de ativar o sininho para que o YouTube notifique você de novos conteúdos aqui do canal. E se você quiser ser atualizado em tempo mais rápido, considere entrar para o meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Um bom início de semana a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.